Fala galera, Domengão, Alcidon Cunha aqui do canal Fanática Notícias, trazendo para você as últimas atualizações acerca do Mengão. Iremos falar hoje aqui, esse vídeo está muito legal, iremos falar sobre a derrota do Internacional para o Sport, que isso representou para o Campeonato Brasileiro. Iremos falar sobre o caso Índio Ramírez, STJD tem decisão final, você vai ficar sabendo aqui qual foi o posicionamento do STJD. Além do que, nós vamos falar sobre o zagueiro do Flamengo que foi emprestado para clube francês. E, por último, também iremos falar sobre o choro do Internacional que tenta encontrar uma possibilidade de anular o jogo contra o Sport. Quer saber tudo sobre o Flamengo, todas as notícias? Então permaneça aqui conosco. Mas antes, faça aí a sua inscrição no nosso canal, eu peço humildemente, para que nós possamos caminhar juntos com você. Faça a inscrição, é importante também que você dê o seu joinha. O seu joinha vai promover o nosso vídeo na plataforma do YouTube, mais pessoas poderão ver. Eu agradeço de coração você que já tem estado conosco. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, tem a oportunidade de fazer a sua inscrição. Galera, vamos começar o vídeo de hoje sobre essa questão do Internacional estudar a possibilidade de anular o jogo contra o Sport. Como é que é? Meu Deus do céu, é cada chororô, que a gente fica aqui mesmo de queixo caído. O Internacional, que perdeu de forma categórica para o Sport, quem assistiu o jogo viu que o resultado poderia até ter sido um pouco mais elástico, porque o Sport teve a chance até de ampliar esse placar, porque jogou muito bem e praticamente colocou o pé fora do rebaixamento desse campeonato desse ano, porque foi a 41 pontos. Agora, o Internacional chora, alegando que jogador Adriele do Sport manifestou através de um vídeo nas suas redes sociais que teria jogado contra o Internacional doente, ou seja, com febre, corpo mole e dor de garganta. Esquece o Internacional, ele alega que esses sintomas têm tudo a ver com a Covid-19 e o jogador poderia ter jogado com a possibilidade de estar infectado. Só que o Internacional precisa jogar o seu futebol e esquecer essas questões secundárias. Ele está esquecendo que todos os jogadores, inclusive os jogadores do Internacional, foram testados. Todos os jogadores foram testados e só foram para campo porque tinham em mãos um exame constando negativo para a Covid-19. Internacional que, com a derrota para o Flamengo, perdeu a oportunidade de disparar na liderança e agora encurtou esse lapso de pontos e a diferença só está em um ponto. E mais do que isso, a derrota do Internacional para o Sport representou a possibilidade do Flamengo não depender mais de ninguém. Como nós falamos aqui no nosso canal, que o Internacional iria tropeçar e tropeçou contra o Sport. Tava cantando de galo, mas sua voz ficou fraca depois que levou uma surra de chicote, de chibata. Taca, segura que lá vai taca, taca. Eu também acredito que o Internacional não vai mais não ganha do Vasco no domingo, até porque o Internacional para o jogo de domingo tem um desfalque, tem 4 desfalques, mas do seu elenco titular tem um desfalque do seu principal jogador, que é o Patrick. Patrick levou o 3º cartão amarelo, portanto não enfrenta a equipe do Vasco. Ao contrário do Flamengo, que vai com a sua equipe titular, vai com força máxima, inclusive com a possibilidade da volta do Rodrigo Caio para encorpar melhor a zaga do time ali. Então, o Flamengo tem feito a sua preparação para esse jogo. O Flamengo tem focado uma semana de preparação. O Rogério Ceni, desde domingo, quando jogou, só volta a jogar agora no próximo domingo. Então tem uma semana para ajustar
o time. Vai pegar o Corinthians também com alguns desfalques e o Flamengo tem a vantagem de jogar no Maracanã. Muito embora nós sabemos que o Flamengo não tem feito valer o seu mando de campo nesse Campeonato Brasileiro. Mas também nós não podemos esquecer que na reta final, sempre quando a gente chega em questões decisivas, o Flamengo sempre tem a característica de ser um time que não vacila. Então nós temos 3 jogos. Eu considero que o Flamengo faz uma semifinal domingo contra o Corinthians para fazer a final contra o Internacional na quinta-feira ou no outro domingo seguinte. Isso porque eu acredito que o Internacional tropeça diante do Vasco, o Flamengo vence o Corinthians e depois enfrenta o Internacional também no Maracanã e tem a possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro já no domingo, dia 21. Uma rodada de antecedência. Escute o que o Flanático Notícias está dizendo. Galera, jogador do Flamengo foi emprestado para o Montpellier da França. Nós estamos falando do Tuller. Nós sabemos que o zagueiro do Flamengo não vem sendo muito utilizado dentro do elenco do Flamengo, né? Está sendo pouco relacionado nas últimas partidas. E como nós sabemos, ele é um dos jogadores da base que não tem tido espaço desde a chegada do senhor Rogério Ceni, né? Se você reclamava do Dominique Torrent, que usava muitos jogadores, mas esses jogadores estavam, vez por outra, jogando, encorpando a equipe titular, e alguns deles, né, já vinha ganhando um destaque muito grande, e esse jogador, inexplicavelmente, foi apagado agora na gestão do Rogério Ceni. O Tuller vai para o Montpellier, o Flamengo vai receber cerca de R$200 mil ou 200 mil euros pelo empréstimo de 18 meses com a, digamos assim, a possibilidade de venda do atleta por 2,5 milhões de euros, né? Então o Flamengo faz o empréstimo do jogador Tuller. Eu acredito que o Tuller vai se dar muito bem, porque é um baita jogador. Então, o Flamengo está se desfazendo de um de seus melhores zagueiros que acendeu da base. Tuller, na minha opinião, ao lado do Natan, são 2 jogadores que, se permanecessem no Flamengo, iriam assumir naturalmente a condição de titular do time. Mas o Flamengo precisa fazer caixa e acabou se desfazendo desses jogadores. Está chegando aí o Bruno Viana, o Flamengo deve anunciar a contratação desse jogador a qualquer momento. E nós esperamos que o Flamengo consiga resolver o problema da zaga. Como eu disse, a solução estava em casa, mas o senhor Rogério Ceni persistiu em não ver. Galera, caso Índio Ramírez. O Flamengo, né, impetrou com uma denúncia junto ao STJD, acusando o jogador do Bahia, que inclusive está afastado por lesão no time, acusando o jogador do Bahia de ter praticado um ato de injúria racial contra o jogador Gerson, naquela partida emblemática envolvendo Flamengo e Bahia. Acontece que essa denúncia foi para o STJD e na última quarta-feira que antecedeu o jogo do Flamengo contra o Vasco, estava marcado, né, uma audiência onde seriam ouvidos os jogadores do Flamengo, Gerson, Bruno Henrique e Natan. E o Flamengo não liberou esses atletas para prestarem o depoimento junto ao STJD, alegando que era véspera de um clássico muito importante. E aí não poderia mudar o foco e a atenção dos jogadores para um caso tão delicado como é o caso de acusação de injúria racial. Na minha opinião, o Flamengo não enviou os seus atletas porque o próprio processo já estava fadado ao arquivamento por ausência de provas. E foi justamente essa míngua de provas que levou o STJD a arquivar o processo. Então o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de mostrar que estava com a verdade. O processo ainda corre na esfera criminal, onde a delegacia apura o crime. Lá sim o Gerson foi ouvido, o Bruno foi ouvido, o Natan foi ouvido. E, segundo o STJD, nem mesmo quando estiveram na polícia, esses jogadores, Bruno Henrique e o Natan, chegaram a afirmar de forma categórica que ouviram o jogador do Bahia dizer para o Gerson: cala a boca, negro. Portanto,
por insuficiências de provas, o processo foi arquivado na esfera desportiva. E, pelo que nós estamos vendo se desenhar, possivelmente esse também seja o caminho do inquérito na esfera criminal. O Flamengo, depois que o Bahia mostrou aqueles laudos, né, de vários peritos que contrastaram aquele parecer que o Flamengo apresentou daqueles dois especialistas do Instituto Nacional de Surdos, ficou caracterizado que aqueles profissionais sequer teriam legitimidade para... Depois daquilo, o Flamengo parece que perdeu um pouco do combustível que estava motivando o clube e o atleta Gerson a levarem à frente a denúncia. A ausência desses jogadores no STJD, que foi lhe possibilitado, inclusive, a possibilidade de serem ouvidos por videoconferência, o Flamengo não aceitou. Essa ausência demonstra o desinteresse do Flamengo, é quase como se estivesse jogando a toalha. Pelo menos é isso que ficou assim, transpareceu para nós, que estamos olhando por fora esse assunto. Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E tendo gostado e não sendo inscrito, faça a sua inscrição. Eu tenho solicitado aqui para vocês, nós já temos 280 inscritos, 283, e eu quero que você seja o número 284, 285 e que a gente chegue. E nessa escalada nós iremos chegar a 1000 inscritos. E eu prometo para você, quando esse canal for monetizado, aqui será um canal onde aquilo que a gente tiver de retorno desse canal, a gente vai compartilhar através de promoções, de sorteios, de brindes, porque aqui o foco do Flamengo é o assunto principal do nosso canal, mas o foco principal e a motivação da existência desse canal é você. Valeu, galera do Flamengo, valeu, Mengão.